Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Como é que estamos, Hugo Gonçalves, aclamado Guilherme escritor e podcaster? Disseste aclamado? Aclamado. Não sei se é aclamado. Não Basta é uma pessoa aclamar-te. Basta uma pessoa, sim. Se uma pessoa te aclamar... Não sei se alguma pessoa... Não sei. Não sei se em algum momento Eu nem sei o que é aclamar. Na verdade, nem sei a definição do dicionário de aclamar. Aclamar é... Celebrar? Sim, não é? Ou seja, elogiar com... mas celebrando, não é? Vê lá aí qual é que é a definição. Vou ver. Mas se eu disser o Guilherme Duarte... Imagina, se pressupõe ganhar prémios ou alguma coisa assim. Não sei. Se o Guilherme Duarte... Aplaudi com gritos de jubilo e vitória. Se calhar não. Se calhar nunca te aplaudiram com gritos. Claro, porque vem de... Claro. Só na cama. Sim, só na cama, exatamente. Porque claro, vem de clamor. Sim. Aclamar por aclamação. Proclamar também. Clamor que tem a ver com essa questão sonora. Estava a pensar se fui aclamado. Já fui aplaudido. Já foste? Então, sim, então. Já fui aplaudido, até no espetáculo. Nos aniversários. Né? Nos aniversários, em criança. Não tinha feito nada e já era aplaudido. Sim, já era. Não precisava de escrever livros. Qualquer um de nós é aclamado, especialmente quando é criança, que se bate palminhas por tudo e por nada que as crianças fazem, não é verdade? Preparando-as mal para a vida. Mas não sei se em algum momento uma pessoa que celebrou, que me celebrou, utilizou mentalmente a palavra aclamar. Tipo, eu vou aclamar o Gonçalves. Penso que não. Penso que seja uma coisa também já datada, não é? Um verbo. Sim. Que aclamação bonita que foi no fim de tarde. É isso. E então? Olha, temos uma nota de pesar, não é? Uma notícia... Sim, para quem ouve o podcast... E não só, mas para quem ouve e possa ter ouvido há 3 anos. 3 anos. Aí. Foi um dos primeiros convidados. Foi um dos primeiros convidados, sim. O Tiago André Alves, que trabalhava no meio da comédia, fazia stand-up, fazia também trabalhos como produção e agenciamento, que veio ao nosso podcast por isso mesmo, no âmbito da doença que ele tinha, não é? Um cancro que lhe tinha sido diagnosticado e que tinha pouca esperança de vida. E pronto, como ele tinha prometido, morreu efetivamente. Não se pense que era treta. Fez também uma cena que eu acho que fica para a história um bocadinho da comédia, que foi o roast ao cancro, em que ele convidou comediantes para fazerem piadas com o cancro e com ele, em que eu tive o privilégio de estar presente no painel. E pronto, acabou por falecer a semana passada. Vítima do cancro, não há aqui nenhum twist, não foi atropelado. Era à porta do IPO. Seria uma história mais engraçada e mais irónica, que se calhar que lhe assentava bem. Tinha 31 anos. 31 certo? anos, sim. Tinham-lhe dado 2 anos de vida, quando o primeiro diagnóstico, e quando ele falou connosco era mais ou menos essa a perspectiva que ele tinha, mais 1 ano. Acabou por durar 4. Infelizmente, digo eu, até o que me faz... Quem foi ver esse podcast e vai ver a leveza ou a descontração com que ele falava daquilo, não sei se seria tudo mesmo assim, se depois quando uma pessoa se deita consegue ter aquela leveza quando está sozinho na cama, mas a coisa que me faz mais impressão, até porque eu o vi em outubro, foi ele ter nos últimos anos de vida apanhado com a pandemia, que o impediu de viver a vida ao máximo e de estar com os amigos. E isso aí é o que me faz ainda mais impressão quando uma pessoa pensa isso, né? Que no meio de todos os azares, daquele azar tão grande, ainda teve mais este, e acho que o impediu de aproveitar como ele tinha planeado. Tu falaste da questão da leveza,
ou pelo menos da descontração com que ele Sim. falava de um assunto que é difícil, e se à noite na cama seria assim, ou seja, não imagino eu, não estás a dizer isso como incoerência, mas em algum momento é impossível Claro, sim, tu não sim. carregares esse peso, não é? Sim, não, E- eu acho que isso vale para toda a gente, não, Claro, não é claro, para ele. claro. Acho que às vezes é um bocadinho ingênuo da nossa parte, acho eu. E eu já tinha pensado nisso noutras ocasiões, não só com o Tiago, de acharmos, e quando dizemos, aquela pessoa lida tão bem, e às vezes, ao fazermos esse exercício, daquela pessoa lida tão bem com aquilo, quase que se calhar... Estamos nós a projetar o e desvalorizas um bocadinho, não é? Claro. E se calhar as pessoas que põem essa postura acabam depois de prejudicar um bocadinho a elas, porque se calhar não têm tanto apoio, porque as pessoas pensam que está tudo bem. Não só na morte, como noutras coisas. Às vezes tens aquele amigo que está sempre a brincar com as situações e não fala dos sentimentos, e tu se calhar esqueces-lhe às vezes de ligar a esse e perguntar se está tudo bem, porque ele está sempre na boa. Não, eu acho que o Tiago seria claramente capaz das duas coisas, ou seja, de falar abertamente, e aqui não apenas levemente, mas abertamente sobre Sim. a questão do cancro e da morte, que eu acho que é muito importante. Eu acho que a conversa que ele teve connosco, que as pessoas ouviram, foi de extrema importância, Sim, e acho sim. que foi de alguma generosidade Exato. para as pessoas que a ouviram, que tiveram doentes e muitas recuperaram, ou a forma como enfrentam a morte. Acho que foi muito importante, e acho Sim. que foi importante para mim e para ti também, Sim, essa verdade. conversa. E de algum modo é o convidado menos conhecido que tivemos aqui. Sim. Acho que provavelmente se calhar o episódio tem mais visualizações. Portanto, foi importante para as pessoas. As pessoas gostaram de ouvir, não é? E isso é o mais importante. E agora, isso sem prejuízo, essa frontalidade com que ele falava das coisas e uma certa coragem, sem prejuízo de, imagino eu que em vários momentos, ser tomado pela iminência da sua morte, pela tristeza de ser tão jovem, que foi uma coisa. Eu, durante esse dia, quando tu me disseste, olha, tipo, ele se calhar não passa de hoje, e depois disseste-me que ele tinha morrido. E durante todo esse dia, isso já me aconteceu com outras pessoas, quando sabes da morte de alguém. Repara, eu tive com ele uma vez na vida, não é? Mas quando sabes da morte de alguém, é um dia que está um bocadinho sob uma espécie de um barrão de nuvens, não é? Há ali um mal-estar existencial que durante o dia tu vais revisitando, não é? Fazes o teu dia normalmente, mas há ali um desconforto, não é? Uma espécie de uma... em vez de ter uma pedra no sapato, é uma pedra no espírito. Claro que... É um tumorzito, não é? Um tumor. Exatamente. Claro que, no meu caso, ou seja, além da história dele, existe o facto de minha mãe ter morrido de cancro, meu pai ter morrido de cancro. Neste momento tenho uma pessoa na família que está na iminência de saber que tem cancro. É uma questão de fazer os testes, mas tudo indica que sim. Pensava que tu já sabias, mas ainda lhe estavam a pensar como é que lhe contavam. É um reveal party, Sim, não é? sim, Em vez de sim. ser de criança... É benigno ou maligno, tens os balões pretos e os balões brancos. Isso era muito engraçado isso. É um bom sketch. É um bom sketch, exatamente. E estava a pensar o que é que eu sentia, porque sentes sempre, não é? Aquela coisa aquele poema muito conhecido de John Doe, que é nenhum homem é uma ilha, não é? Ou seja, portanto, se alguém sofre, alguém morre, tu tens compaixão, não é? Mas mais do que tudo eu sentia, ou seja, essa compaixão, essa tristeza, a impotência normal de seres humano e de não seres capaz de deter a tua própria finitude ou a dos outros, não é? E é aquela ideia, eu fiz este exercício, ele tem 31 anos, eu tenho mais 14 anos do que ele. O que é que, para ele, se lhe dissesse assim, tu tens mais 14 anos de vida, a enormidade que isso era. 14 anos para ele. 50% quase. Era não? 50%. Do que ele viveu. E para mim, quando eu olho para trás, ok, 14 anos, estive a pensar tudo o que eu fiz, claro que sim, mas em retrospectiva não tem o mesmo valor que teria para ele esses 14 anos para diante. Sim, não foram tão valorizados como ele valorizaria, não é? Se os tivesse, provavelmente. Então foi um dia fez-me pensar várias coisas. Uma delas foi reforçou esta minha ideia que eu tenho, não é? Que o universo não premeia, não castiga, simplesmente existe. Ou seja, não há nenhuma razão para ele ter esta doença. Não há nenhuma razão exterior a ele ou maior do que ele, ou não é um mistério da fé. Nem sequer há uma razão, tipo, fumares e teres cancro no pulmão. Exatamente. No caso dele, nem sequer há essa razão. E eu estava a pensar, eu acho que, voltando à questão que já falámos aqui várias vezes de acreditar em Deus, o facto de eu não acreditar em Deus de certa maneira eu reconheço que é um luxo que eu tenho.
Não é? Ou seja, a minha vida, as facilidades que eu tive, a vida que eu tenho hoje, permitem-me, mesmo que hoje em dia se ficasse doente, mas permitem-me abdicar desse consolo. Eu ouvi aqui há tempo uma história de outra pessoa que perdeu os pais muito cedo, com 5 anos, os dois, teve uma vida tramada, várias mortes na família, e essa pessoa acredita em Deus. E obviamente não tem a mesma vida, não tem as mesmas facilidades, ou não tem o mesmo desafogo que eu tenho financeiro, não sei o quê. Eu entendo, não é? Tendo em conta o percurso dessa pessoa, que Deus seja algo... Estou a falar de Deus, não estou aqui a falar de religião nem nada do género, não é? Mas a ideia de... Quase aquela ideia do Ricky Gervais, né? Que para a mãe dele, para aquelas pessoas, Deus é uma babysitter, né? Precisam de Deus, já não sei qual é a expressão. Sim, neste que ele caso, usa, mas... mais do que um babysitter, é algo que justifica esta falta de sentido ou de justiça, não é? De justiça. Porque é que ele com 31 anos não fez mal a ninguém, porque é que tem que morrer? Porque é que há crianças que morrem com doenças horríveis aos 3 anos, não é? E eu entendo isso, essa almofada existencial que certas pessoas em determinadas condições... Mas eu acho que não tem muito a ver com as condições. Tu tens uma classe alta, não é? Que é profundamente cristã. Pronto, mas eu estou a dizer... Católica. Repara, eu não estava cristã não é muito, na maioria das vezes cristã não é católica. Claro, estou a dizer que em certas vidas difíceis, em que tens imensas perdas, eu entendo essa ideia de algo que te traga um sentido para o teu sofrimento. Eu sou muito mais intolerante com essas pessoas que tu estás a dizer, que têm todos os mecanismos para utilizar o seu pensamento crítico, ou seja, podem-se dar ao luxo, como eu estava a dizer que eu tenho, de atirar pela janela fora todos esses princípios religiosos, mas não o fazem. Não é? Acho que são questões diferentes. Era isso que eu estava a ver uma questão só de educação e de como tu és... De classe, muitas vezes, ou seja, de uma identificação de classe. Sim, é uma coisa quase cultural, sim, é uma coisa mais cultural do que religiosa às vezes, né? Tens que fazer parte daquilo e cresceste com esses ensinamentos e não consegues ver o mundo de outra forma, não? Acredito, há muita gente que acredito que acredita em Deus, mas não acredita bem em Deus. Mas acredita em Deus e para todos os efeitos, é quase como, não é? Tens os judeus culturais, não é? Que não acreditam, que são ateus, mas que seguem os ensinamentos e as tradições judaicas, não é? Que é uma coisa que eu nem sabia que era mesmo uma cena, chama a cena judeu cultural Jew, acho eu, não é? Sim, mas isso tem muito mais a ver com uma questão... Mas participam Participam porque... Eu entendo isso, ou seja, eu entendo eu também isso percebo, muito melhor. Sim. Porque, especialmente tendo em conta a história do povo judeu, não é? Ou seja, tu precisas de uma identidade, especialmente porque essa identidade, várias vezes ao longo da história, tentaram apagá-la. Ou seja, tentaram literalmente apagá-la, não é? Tipo, genocídio. E eu entendo que tu sintas... essa necessidade de repetir rituais até em homenagem com aqueles que vieram antes de ti. E nós acabamos por ser cristãos culturais, porque celebramos o Natal, não é? Basta por aí, apesar do Natal ser uma festa já pagã, mas já falámos disso, mas celebramos isso e a árvore, eu não faço o presépio, mas conheço muita gente que não acredita em Deus e faz o presépio. A árvore não é uma já vem tradição cristã. Não, já era pagã, sim, já vinha da... Mas estávamos a falar há bocado da questão de acreditar em Deus no sentido, não no Deus em que nós imaginamos, o Deus acham que há qualquer coisa. Pronto. Eu acho que a maioria das pessoas, aliás, quase toda a gente acham qualquer coisa, porque a ideia da vida ser arbitrária e aleatória e não haver mais nada a seguir, assusta. Claro. Imagina isto, que era agora, não há, como muitas pessoas acreditam, uma vida depois da morte, que vês uma luz e vais falar com o São Pedro nos portões do céu e tu és escolhido e vem para aqui para a direita do Senhor. Mas a consciência do Tiago, não é? Passava deste plano para outro plano e diziam-lhe assim: olha, tu és uma consciência, estás aqui numa simulação e agora vamos-te mandar para outra simulação. Yeah. Quem sabe? Eu acredito mais nessa. Mas voltando ao nosso Deus, desculpa, que é... e quando eu estou aqui a falar de Deus, mais uma vez, não estou a falar da questão do Deus da religião, como ele é entendido, Deus no sentido de algo que as pessoas acham que nos criou e que nos compensará ou não, mas que dá um sentido para que haja uma vida além desta vida. Eu posso entender isso, que pessoas achem isso. O que eu acho estranho, especialmente para... as comunidades mais privilegiadas, como tu disseste há bocado, que têm acesso à informação, é que em nenhum momento, mesmo aceitando que é uma questão cultural, como tu disseste, uma questão de tribo, mas em nenhum momento essas pessoas se questionam: calma lá,
eu acho mesmo, ou seja, eu tenho a soberba de acreditar que de todos os deuses que existem e que já existiram, me calhou o certo, não é? E que todos os outros estão errados, tipo todos os outros milhões, tipo todos os milhares de deuses que existem na Índia, que são seguidos por milhares de milhões de pessoas na Ásia, e calhou-me o certo, tipo, calhou-me o certo. Eu é que tenho, tipo, esta história deste Jesus que nasceu de uma mãe virgem e que ressuscitou 3 dias depois. Esta é que é a história certa, calhou-me, tipo, totobola religioso. Tipo, tem que calhar alguém, acerta, estás a ver? É o que eles pensam. Tem que calhar alguém. E não fazer o raciocínio que é, calma lá, mas se esta história é um bocadinho mirabolante ou fora do que é normal, tem parecências com outras histórias, e porque é que a minha história é tão mirabolante como as outras, mas eu desacredito as outras, do Deus macaco da Índia, não é? Ou do Deus da natureza da Amazónia, mas a minha que é válida. Isso é que eu não entendo, é como é que pelo menos tu não faças exercício de questionares as tuas próprias crenças. Acho que é uma coisa muito humana de ser humano, não de humana filosoficamente, mas nós todos, não é? Somos muito mais certos das nossas convicções do que até a questão de, não é? Os americanos, por exemplo, o lado deles é o certo, não é? Mandar bombas no não sei onde e matar inocentes, está tudo bem. Ou mandar uma bomba nuclear que mata 2 centenas de milhares de inocentes, é na boa. Ou seja, do lado onde tu estás, inclina-te o pensamento para achar que estás sempre do lado certo. Seja uma coisa mais metafísica e religiosa ou uma coisa mais mundana, como a guerra. Há um documentário muito interessante sobre os serviços secretos israelitas, que não são o Mossad, são o Shin qualquer coisa, eu não me lembro agora a segunda palavra, e em que um espião israelita diz, tipo, os nossos heróis são terroristas e há um lado, e os terroristas deles são heróis. Ele diz isso, mas diz isso sem nenhum. Ele diz, aqueles que são para nós terroristas são heróis do outro lado na Palestina. Sim, e aqueles que são para nós heróis são terroristas do outro lado. Os gajos que que rebentaram com o World Trade Center, não é? Devem ser aclamados, devem ter sido aclamados. Sim, esses foram aclamados de certeza. E ainda são, não é? Devem dizer, sabes aquele... Era o teu tio. Olha o teu tio aqui na foto. Foi o teu tio que fodeu uma das torres. Exatamente. A primeira torre. Não foi cá copiar como a outra que veio a seguir, que foi só fazer igual. Exatamente. O teu tio é que era o verdadeiro. Exatamente. Isso, exatamente. Tipo, o gajo que foi não, ele mandou a primeira abaixo. Mandou a primeira, o que vem a segunda. Por acaso é verdade, porque eu acho que a segunda a ser atacada foi a primeira que foi abaixo, por acaso. Que é o gajo dizer assim, vês, olha filho, o teu tio chegou, vem mais tarde, porque não deixaram entrar no avião, e ele veio mais tarde e mesmo assim conseguiu mandar abaixo mais depressa. Mandou aquilo, toma lá, chupa lá para a outra. Toma lá um Lego do World Trade Center e monta lá para nós fazermos monta aqui com o aviãozinho. Tu gostavas de saber, já devemos ter falado sobre isto, mas gostavas de saber quando é que ias morrer, a que idade, e eu acho que esta resposta é sempre sim, mas depende, não é? Porque depende da idade. Até que idade? Imagina, sabias que ias morrer aos 70, querias saber ou não? Porque imagina, se soubesses que ias morrer aos 100, querias saber. Eu queria saber. Se me dissesse assim, olha, temos aqui um teste, uma futurologia, e vais morrer aos 100 anos. E eu, foda-se, maravilha. É quase o filme do Big Fish do Tim Burton, não é? Eu acho que depende muito, mais do que tudo, depende de que tipo de pessoa tu és. Porque se tu és uma pessoa com tendência para a depressão, para a tristeza, para o pânico, e mesmo que seja aos 75, eu acho que é um fardo difícil tu carregares até aos 75. Se tu és uma pessoa com uma disposição mais leve, mais positiva, que se calhar lidas com a questão da morte de uma maneira diferente, pode ser menos pesado. Agora, acho que é sempre um fardo a carregar tu saberes quando é que vais morrer. Mas aos 100 não é um fardo. Ou aos 100, saberes aos 100 é uma bênção. É tipo, bem... Claro, mas mesmo assim, eu percebo o que estás a dizer, mas mesmo assim... Quer dizer, lá se vão as minhas esperanças de ser imortal com a minha consciência na coisa, né? Também ia-me causar angústia. Mas imagina que sabias que ias morrer... Eu não sei se queria saber. Daqui a 10 anos. Eu não sei se queria saber. E daqui a 10 anos? Não sei se queria saber. E olha que eu sou um gajo que acho que marquei toda a minha vida por o gajo que se levanta e vai ver o que está atrás do pano, não é? Prefiro saber. Mas imagina, daqui a 10 anos não ia haver... Ou seja, imagina que chega daqui a 10 anos e tu és confrontado com a tua morte. E não achas que vais ter arrependimentos destes últimos 10 anos de não os teres aproveitado melhor? Ou de teres feito uma série de coisas que mais valiam não teres feito, porque fizeste-ias a preparar o futuro, nem que seja poupar dinheiro para o futuro.
Mas até Tu ainda que podes poupar para o filho. Eu não. Mas Eu até morrer que com dinheiro no ponto- banco é uma merda. Ok. Estás a ver? Mas até que ponto é que tu teres a pressão de viver... Pois, é isso. Agora tenho 10 anos, vou viver... O que é isso de viver ao máximo também? O que é? Vais viajar só e vais... Depende muito do que é que tu entendes por isso. Se calhar pô, uma pessoa está com a família, não é? Pronto, portanto, está com a família, não estás em casa, tipo, naqueles dias em que não se faz nada e que não vives, né? Estás só Tá bem, ali mas- em stand-by. Mas estar em stand-by não é viver também? Até que ponto é que, repara, até que ponto é que esses dias em stand-by, que estás a ver uma série, que se calhar não fazes nada, se os preencheres... Isto é uma questão, não estou a dizer que Sim. eu tenho a certeza. Mas até que ponto é que não será profundamente cansativo estás constantemente a querer fazer coisas que te preencham também? Não sei. Acho que numa vida normal e de uma duração normal, tu precisas desses momentos de stand-by. Sabendo que tens menos tempo, não sei se precisas dele. Porque aí vais, tipo, se soubesse que ias morrer daqui a um mês, pá, não ias estar em casa no Instagram, nem no Facebook, nem um dia, não é? Não sei, se calhar estavas aqui. Algumas pessoas estariam a dizer vou morrer, pediam a pedir likes, vou morrer. Por exemplo, um mês eu não Gosto sei em se mim. queria. Uma semana eu não queria saber que ia morrer para a semana. Ia ser uma semana de merda, estás a ver? Boa, angustiante. Mas de morrer daqui a um ano ou dois, pá, apesar de ser terrível, eu não sei se não preferia saber do que depois, tipo, não sei, também não sei, vá. 10 anos queria saber, porque 10 anos é tipo, ok, ainda falta, dá para organizar a tua vida de forma diferente. No entanto, nós sabemos que vamos morrer daqui a 40 anos. Também temos, não é? Temos o prazo. Não sei qual é que é a experiência média de vida do homem em Portugal, 78, 78, pá aí. Eu menos. Tu tens menos. Eu 30 e tal. Ou seja, todos nós fomos diagnosticados com uma doença terminal com um prazo que, Sim, como se viu chamada- pela cena do Tiago, falha, né? Deram 2, é 4. Nós sabemos que anda ali, Sim. na melhor das hipóteses, nos 40, 50. Sim. Mas não encaramos isso como nos terem dito que temos uma esperança de vida. Claro, porque senão não estás sempre a pensar nisso, é difícil viveres, não é? Verdade, verdade. Agora, a cena da mortalidade, e nós já falámos aqui disso, quando correlacionada com a paternidade, falámos isso até mais do que uma vez, cria novas angústias para mim, não é? Sim. E nesse dia, por exemplo, vi com a minha namorada um documentário que está na Netflix chamado The Beginning of Life. E que começou por ser muito giro, pá, é um tema que nos interessa, que tem a ver com a ciência da aprendizagem, ainda por cima, ou seja, já me interessava antes de ter um filho, que eu acho pá, super interessante, como é que tu aprendes a língua, como é que o teu cérebro funciona, em que condições é que ele funciona melhor ou não. Por exemplo, uma coisa que eu já sabia que é, se tu fores uma criança em que te sentires segura e tiveres afetos, o teu cérebro está muito mais disponível para aprender, porque a sua energia e concentração não estão viradas para eu preciso de sobreviver. É uma coisa que faz sentido. Sim. E começámos a ver o documentário, pá, muito fixe, famílias em todo o mundo, pá, a importância dos pais estarem presentes, especialmente nos primeiros 3 anos, a importância dos afetos no desenvolvimento cognitivo, coisas muito fixe. Pá, e no final, nos últimos 20 minutos, aquela merda parece quase um filme que tem um twist muito dark, e os gajos começam-te a mostrar famílias, pá, na Índia, em África, tipo um pai que vive sozinho com os filhos porque a mãe morreu, uma escola de crianças onde só há órfãos, uma cena na Índia que é uma miúda, pá, de 10 anos a cuidar dos 2 irmãos pequeninos. Yeah. Man, e aquilo tipo, eu já estava um bocado... Antes de dormir, que é sempre bom, não é? Exatamente, já estava um bocado triste com a notícia do Tiago. Pá, eu acabei a chorar, tipo, acabei Yeah. aquilo e dizer à minha namorada, desculpa, não sabia que isto era tão negro. Eu disse, mano, obrigado. Tipo, Yeah. disseste que íamos ver um documentário sobre as crianças a aprender e agora estou eu E não aqui... estão a aprender o que é que custa a vida? A aprender. Exatamente. E isso fez-me... e aproveito para passarmos para outro tema, que é pá, realmente a importância que são os primeiros anos de vida de uma criança. Porque é engraçado, as pessoas falam imenso da educação e agora tem-se falado muito do atraso de Portugal da educação, e especialmente em comparação aos países de leste que já nos ultrapassaram, e que uma das razões é que porque os países de leste tinham muito mais licenciados devido ao sistema comunista. Mas o essencial, nesse documentário, por exemplo, o prémio Nobel, um dos prémios Nobel da Economia, diz que quando um dólar investido na educação de uma criança tem uma repercussão de $7 quando essa criança é um adulto de 30 anos. Isto é obviamente é um exercício simbólico, não é? Mas repercussão no sentido de quê? Do que é que ela dá ao Estado? Finlândia, portanto, Noruega, Islândia, Isso é que é Finlândia, por criança? Dinamarca.
Por criança. Foda-se, está cara também. Olha, realmente, não sei se vale a pena. Não sei se vale a pena. Dinamarca, Alemanha, Suécia. A média da OCDE é 14 mil. Depois vem a Áustria, a Eslovénia, Nova Zelândia. Portugal vem atrás de Israel com cerca de 3 mil dólares. Sim. Sendo que a Noruega tem 29 mil. E a média da OCDE é 14 mil. Pá, mas os 3 números, mil dólares. não, mas os números deviam estar harmonizados, porque isso devia estar harmonizado consoante também o ordenado mínimo e o custo de vida, não é? Porque o custo de vida é muito mais alto nos nórdicos, é normal que tu tenhas que gastar muito mais por criança. Isso devia estar, ou seja, é uma discrepância ainda assim, porque eles não ganham 10 vezes mais, não é? Mas não é de 3 mil para 24 mil. Se calhar é de 3 mil para 10 mil. Ok. É para aí 3 ou 4 vezes mais, mas sim. Claro. E, se bem que não se reflete diretamente, porque tens coisas noutros países, apesar de ganharem muito mais, que são mais baratas, não é? Como a gasolina. Não, mas estás aqui, isto é para a educação das crianças, não é? Sim, Ou sim. seja, para o bem-estar, para a educação. E é muito curioso, nós falámos aqui há muito tempo, quando foi da questão do Sócrates, falámos imenso nisso, que era a questão da corrupção. Fala-se muito em corrupção, e corrupção é um dos problemas do país. E uma das coisas que nós falámos na altura, e que é difícil de falar, porque parece que não estás a dar importância à corrupção, era que, há países com menos corrupção que são menos desenvolvidos do que Portugal, e há países com mais corrupção que são mais desenvolvidos do que Portugal. E eu dava na boa de barato a corrupção que nós temos neste momento, o problema da corrupção, para termos uma educação muito melhor. Porque a 20 e a 30 anos, e estas coisas funcionam sempre a longo prazo, ia ser muito mais benéfico e nós íamos ter muito melhor qualidade de vida e íamos ser um país muito mais desenvolvido. Claro que tu não fazes este jogo, não é? Eu prefiro educação à corrupção. Podes lidar com as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. Mas eu acho é como a liberdade e segurança, não é? Há muita Exatamente. gente que faz esse trade-off, não é? E quando falas de educação, as pessoas estão sempre a falar muitas vezes educação universitária, precisamos ter mais universitários. Mas o impacto que tem na vida de um adulto estes primeiros 4 e 5 anos de vida é brutal. Ou seja, a maneira como ele vai estudar na universidade, como ele vai estudar no liceu, a pessoa que ele vai ser. Acho que a escola primária, quer dizer, é o mais importante. As professoras primárias, e digo professoras porque nunca conheci nenhum professor primário, acho que é mesmo de uma importância gigante na formação, não só do ensino e da educação, como a moldar o caráter e a personalidade das crianças, porque estão com eles montes de horas. É um professor, ao contrário, depois do ciclo começam a ser vários. E é de uma importância gigante. E tu, quando falas em professor, é professor o quê? Primário? É professor o quê? Universitário? Sim senhor. E devia ser completamente o oposto, não é? Que os universitários não sejam importantes, claro. Mas há muitos deles que não precisam de fazer grande coisa. E o professor primário é mesmo importante e infelizmente não é muito valorizado, não é? No outro dia um amigo meu disse uma coisa, aquelas conversas de café, mas que faz algum sentido. Que ele diz que o dinheiro que vem da bazuca, uma parte considerável devia ser... Metias lá e dizias, quais é que são os melhores especialistas mundiais na ciência da aprendizagem? O que é que nós temos de fazer no nosso sistema de ensino, começando na creche, não é? Para termos, o melhor sistema de ensino. E quando creche também é um bocado de merda, não é? Que é ensinar a atar os atacadores e meter os cubos nos buracos, também não é preciso gastar muito dinheiro nessa merda. Se fosse só isso, né? E ter uns colchõezitos para meter a dormir a cesta e e criar um comitê de educação, não é? Uma coisa bora fazer isto à cientista, fazer isto como da mesma maneira que se desenvolveram vacinas, bora fazer isto, qual é que é a melhor maneira para... Sim, medir, ninguém mede muito o resultado da educação, ninguém mede as mudanças e depois o resultado, né? Fora alguns projetos pilotos que possas ter, algumas escolas, mas ninguém mede. Como é que se mede? O resultado dos exames nacionais, que é completamente subjetivo porque a dificuldade difere, né? E tens anos que são muito mais difíceis e outros menos. E aí estás a medir pelas notas. Sim. E acho que não é isso que devias medir o sucesso da educação. É uma componente, claro, e é importante, mas não é só, não é? Porque senão aí os professores também... Quer dizer, um professor que dê boas notas, aqueles agora... Houve um professor que foi despedido ou suspenso porque deu a nota máxima a toda a gente. Porque acha que os erros não devem ser penalizados. Também é um bocado tipo... Não sei se não deve, está a ver? Se o Carlos chega ao 12º a escrever um A sem H, a ver o verbo a ver sem H... Sim, eu acho que esse gajo deve ter feito alguma merda na aula, tipo com os alunos, fez uma coisa que não devia, mostrou a pizza e depois disse, olha, vai tudo levar 20. Mas especialmente a questão, volto a dizer, a questão dos primeiros anos de vida, tu vês isso,
Porque muitas vezes nós falamos comparamos-nos com os outros países da Europa, não é? Os países da Europa mais desenvolvidos. Pá, então comparemos-nos, por exemplo, nesta questão de como é que esses países dão condições, não é só às crianças, aos pais de acompanharem o crescimento. E tu vais ver nos países escandinavos as licenças de nascimento, tanto para o pai como para a mãe, pá, são muito maiores, e as condições que eles têm para ter filhos. E isso é importantíssimo a longo prazo, ou seja, o pai e a mãe poderem passar mais tempo com o filho é importantíssimo a longo prazo para a formação dessa criança. Ou seja, não é do género, ela está em casa de papo ao ar, não vai trabalhar. Claro. Eles não veem isso assim, veem Por acaso gostava de saber se essas licenças são dadas. Nunca há, por exemplo, há aqueles pais que não estão com os filhos, né? Têm uma ama depois a tempo inteiro ou assim, não estão muito com os filhos. Se têm a licença e depois estão só a passear nas compras. Deve haver, né? Aquela malta mais rica. Sim. Claro, isso é... Mas gostava de saber a percentagem de pessoas que hoje em dia deve ser mais, né? No nosso tempo, no meu tempo, apesar dos meus pais trabalhavam os dois, mas eu tinha muitas pessoas em que a mãe não trabalhava só o pai, não é? Então a mãe cuidava deles. Eu fiquei com a minha avó até aos 3 anos, só depois é que fui para a creche. Qual é a percentagem de pessoas que recorre à creche ou ao berçário até aos 3 anos? Ou se a maioria ainda ficam muito com os avós, ou com uma ama que fica com vários miúdos. Por acaso não sei, mas acho que deve ser considerável. Mas mesmo a cena dessa ideia do pai, imagina o pai ou a mãe irem trabalhar, imagina que és um stay-at-home dad. Essa ideia é, os pais têm muito pouco tempo para ficar com os filhos. Os pais têm 5 dias e depois acho que podem tirar mais 15. Eu organizei-me de maneira de, durante os 2 primeiros meses, estarem exclusivo a colaborar e a participar. Achas que seja uma lei que discrimina o homem, não é? Mas achas que os homens queriam usufruir? Agora, se dessem aos homens uma licença de 2 ou 3 meses, a maioria queria, ou a maioria dizia e não sei se a maioria, acho que haveria alguns que quereriam. Sim, havia outros que claramente não queriam. Mas havia uns que ficavam chateados, não era? Tipo, havia uns que ficavam chateados. Foda-se, agora tenho que ficar em casa com os putos, já não posso ir trabalhar. Claramente. Pois é. Portanto, é aquela lei que discrimina, mas que até dá jeito. É como a entrada de borla nas discotecas para as mulheres, não é? É um bocadinho isso. Mas olha, já que estamos a falar disso, hoje ficámos a saber que se calhar não vai haver orçamento de Estado e talvez haja eleições antecipadas. Estou olhado disso. Ainda não vi. Eu também não vamos falar disso. Vi umas cenas, mas estou olhado. Mas eu estive a ver que o orçamento de Estado, pelo menos como estava aqui há uma semana, dava 0,25% do orçamento para a cultura. E já que hoje estamos numa de quadros e quadrinhos e comparações, normalmente a média da União Europeia é 1%, pá, o que não, é bastante, não é? Tipo, imagina 1% para 0,5%. E eu acho que atrás de nós só temos... Onde é que está? Deixa-me lá ver onde é que está Portugal. Atrás de nós só temos a Grécia. Portanto, somos dos que dão menos dinheiro. A Dinamarca dá 1,2%, a Espanha dá 1,1%, a França dá 1,1%, por aí além. E eu estava a pensar nisto. Porquê? Tu já recebeste alguma vez dinheiro do Estado? Para alguma coisa, tipo fundo de desemprego, alguma coisa do género? Não. Nada. Eu recebi... Só eventos que eu já fiz, tipo, já para câmaras municipais. Não estou a dizer isso. Estou a dizer, ou seja, Estado Social, em que tu precisas... Nem subsídio de desemprego. Eu nunca podia. Sim. Podia ter feito, imagina... Quando eu despedi-me 2 vezes, né? De trabalhos. Eu podia perfeitamente ter dito: despeçam-me aí, que eu fico no subsídio, a gente chega aqui a um acordo, vocês não têm que me pagar nada, e eu fico aí. Podia ter feito. Então, olha, temos isso em comum. Também 2 vezes. Não fiz agora na pandemia, que podia ter feito. Imagina, eu podia ter feito com pessoas que trabalham comigo, né? Recibos verdes. Eu dizer: olha, agora peçam aí aqueles apoios ao Estado dos recibos verdes, que vão ganhar pouco por mês. E eu pago-vos por fora a vossa comissão. Também não se fez. Mas podia. Mas devia até. Eu recebi agora, pela primeira vez, depois de 25 anos a trabalhar, acho que tenho que receber, a licença de paternidade. Acho que é o mínimo, não é? Mas estava a pensar, porquê? Porque nós trabalhamos na área da cultura. Nem sabia que a pessoa de recibos verdes tinhas direito à licença. Tens? Não sabia. Pá, fogo, também era melhor. Pensei que não. Foda-se, tipo, ando a descontar há 25 anos que ando a descontar recibos verdes. Não é? Mas pensei que eles tratassem fosse não, tipo, mas é recibos verdes, pagas segurança social. Isto não é recibos verdes, é segurança social. Pago segurança social.
E há muito esta ideia, provavelmente porque somos um país com pouca cultura, mas já há esta ideia de que cultura é o pessoal diletante, estás a ver, que anda na pândega para fazer os seus projetos e não sei o quê. A maioria das pessoas que eu conheço da cultura, haverá, como em tudo, como há bocado disseste, que haverá o gajo que na Suécia tem um ano para estar com o bebê e que vai às compras e tem uma ama. Haverá sempre isso, como há no RSI, pessoas que... Mas, no geral, as pessoas que eu conheço que trabalham na cultura trabalham para caraças, não têm grandes vidas, não conheço ninguém que tenha enriquecido ou que viva à mama da teta do Estado. Não conheço, são sempre pessoas que estão sempre a virar. Tens alguns, não é? Que eu conheço. Realizadores. Sim, mas pronto. Podes não conhecer pessoalmente. As pessoas com quem eu conheço que trabalhei no meio da cultura, imagina tu, as pessoas que fazem espetáculos contigo, dos teatros, o pessoal técnico, a maioria das pessoas que eu conheço são pessoas que trabalham como qualquer outra e que estão-se a virar. Se me disseres, é o tal realizador que vive à mama, existe, mas não é a norma. A norma é pessoal que trabalha como qualquer outro. Mas porquê? Porque eu acho que há esta ideia de que a cultura é um hobby e não é entendida como formação e educação. Cultura como educação, como tu preparares cidadãos, não é? Capazes de pensar, de executar, de elevar a sociedade onde nós vivemos a um bocadinho de progresso, um bocadinho mais além. Mas isto é um bocadinho uma pescadinha de rabo na boca, porque nós não investimos muito na cultura. Vamos ficando para trás, não é? E como vamos ficando para trás, eu acho que as sociedades mais pacóvias são aquelas que acham que a cultura é mais dispensável. É uma pescadinha de rabo da boca. Sim. Agora, para quê, não é? E é engraçado porque nós estamos sempre a falar do atraso em relação à Europa, não é? Que nos outros países é que é, olha, o ordenado médio na Alemanha. Mas se tu fores a ver, nesses países, a Alemanha, a Suécia, a Dinamarca, a Áustria, a Finlândia, são países onde se dá imensa importância à cultura. Não se dá só importância à cultura, como nós vimos aqui, nos valores do orçamento, mas as próprias pessoas têm a noção de que é importante, enquanto nação, tu dares essa importância. E pronto, mas tem 0,5. Sim, eu percebo porque é que é mal visto. Atenção. Porque é muito difícil perceberes o conceito de para que é que eu vou dar dinheiro para aquela peça ser feita quando ninguém quer ver aquela peça. Estamos a falar mas estás a falar de uma percentagem mínima... Estou a falar, mas é se calhar o mais visível para as pessoas, é isso. É tipo, para que é que eu hei de estar a suportar aquela companhia de teatro para fazer estas peças, para fazer o Hamlet pela 50ª vez, que já foi feito 1000 vezes, ou seja, para não criar nada, no fundo, nada de novo, para que é que eu lhes vou estar a dar dinheiro e eles depois têm 20 pessoas no palco que são os familiares? E até que ponto isto é preciso? Isto é cultura. Isto eu acho que é a parte visível para o público e é por isso que os subsídios para a cultura são mal vistos, porque isto acaba por ser aquilo que está no imaginário das pessoas, como sendo os subsídios para a cultura. E, portanto, eu acho que há aqui uma grande falha também de transparência e de comunicação. O que é que são os subsídios para a cultura? O que é apoiado e porquê é que foi? Percebes? É muito difícil fazer essa comunicação, obviamente, porque as pessoas também não querem ler e perceber porque é que isso acontece. Mas quando tu falas, eu percebo o que estás a fazer, tu estás a pegar numa coisa que é ínfima. Mas eu estou-te a pegar naquilo que se fores perguntar no café, toda a gente vai dizer isto. Claro, no café, mas é assim, a cultura não são só subsídios. Tipo, este 0,25% do PIB não é. Eles não vão agarrar e vão dizer vai fazer a tua peça que não é vista por ninguém. Vai fazer o teu filme. É museus, autarquias. Claro. Ou seja, como é que tu tens que ter um museu? Museu de História Natural. Vão lá as crianças ver. Vem do Ministério da Cultura. Claro, Museu Nacional de Arte Antiga, onde estão os maiores pintores portugueses que é preciso preservar. Custa dinheiro. Portanto, não é esta ideia limitada, como tu próprio advertiste, de que subsídios é a mesma coisa que tu dizeres que as pessoas do RSI andam todas a viver à mama e que isso devia acabar. É a partir de um exemplo que te serve a uma certa narrativa de denúncia e tomar a parte pelo todo. Certo? E há outra questão, mas eu sou muito mais... Assim, quando tu dizes que é fazer o Hamlet, é preciso fazer o Hamlet mais do que uma vez. Não acho que seja. Não acho que seja. Eu fui ver e foi uma merda. Está bem, tu achas que é uma merda, mas é uma peça clássica do teatro. Tu podes não gostar, há pessoas que gostam de teatro. Vês em cassete em casa. Está feito, não é preciso fazer mais. Tu fazes uma, há pessoas que... Não, eu acho que é preciso fazer, mas essas pessoas quiserem pagar para ver. Claro. Não há ali nada de criação, está tudo feito. Para que é que vamos estar a pagar subsídios? Uma encenação, desculpa lá. Uma encenação, tens igual um texto, há uma encenação. É igual aos outros todos. Vais ver um vídeo ao YouTube e encenas aquela merda. Não, é isso. Mas o que é que eu acho que tu fazes o Hamlet, fazes o Hamlet no teatro em Londres e está cheio todos os dias. Certo. Ou fazes o Hamlet na Broadway e está cheio todos os dias.
Não devia ser aquele que eu vi, duvido que Está tivesse. bem, aquilo que tu vês. Mas te garanto que se fizer... Como é que se chama a zona dos teatros em Londres? Que agora não me lembro, foda-se. É o equivalente à Broadway, não Sim, sei. não sei Te garanto que se fizerem lá um espetáculo do Hamlet, está cheio todos os dias. Sim, acredito que sim. E eu acho, mas isso também depois vem do poder de compra. Era o que eu ia dizer. Eu gostei muito da iniciativa que a Itália teve há uns anos, que foi dar 500 euros a todas as pessoas com menos de 18 anos, um vale em que eles só podiam gastar em cultura. Em livros, em cinema, em peças de teatro, em museus. E eu acho que investir na cultura, para mim, passa muito por aí. Dar às pessoas meios também para irem ver. Porque uma coisa, dão-te 500 euros para a mão para tu gastares onde queres, ninguém vai gastar em cultura. Mas temos 500 euros para tu gastares em livros, vais gastar se calhar em prendas para oferecer e não vais consumir, também pode acontecer. Mas se calhar vai-se incentivar as pessoas a ir. Eu vou dar um exemplo, que é, mais uma vez, pá, a conversa está inquinada tal como está inquinada para a corrupção, está inquinada Não, e repara, para... eu até estou no meio, mas eu vejo realmente muita coisa. E eu, como venho do meio, que a mim nunca ninguém me deu subsídios para nada, e eu tenho as salas cheias. Se não tiver, não faço espetáculos. Claro. Pronto. E há muita gente Mas tu que não é és um assim que gajo, funciona. repara. Há muita gente que vive. Claro, e... mas E eu percebo que isso Repara, irrita as pessoas. Eu sei que tu és um gajo a cultura não é só sozinho. isso. Tu és um gajo sozinho, custa dinheiro. Mas tu tens uma Eu companhia sou um de gajo teatro sozinho, infantil. tenho o meu agente, tenho Claro, um mas está bem, técnico de mesmo som, sozinho no tenho sentido gajo é, dos se tu queres teatros fazer uma que eu tenho peça de que teatro, se tu queres, e sem desprimor para o que tu fazes, eu também faço os meus livros sozinho, e não Claro. preciso. Pronto. Mas tu tens Claro, mas custa menos uma dinheiro, coisa, há sem um dúvida. meio cultural que tu não tens acesso e que eu normalmente também não tenho, mas sei pelos meus amigos, que é teatro e música para as crianças. Está cheio, cheio. Sim. Cheio, peças para as crianças estão cheias, música para as crianças está cheio. São companhias que têm mais despesas, são mais pessoas, Sim. custa a encenar, precisam de fatos, de guarda-roupa, precisam de cenários. E algumas dessas companhias precisam de ajuda. Não precisam, repara, eles não vivem só com isso. Certo. Não chegam lá e dizem, dá cá o dinheiro. Mas, pá, para conseguir fazer Mas este está plano, cheio. preciso- E eu acho que essa é uma grande importância. Claro. Está cheio. Tem... Está bem. Senão, depois aquilo acontece também o que aqui já falámos, que é tens um filme feito, já está pago, com os apoios, e depois até cagas no trailer. Claro. Não é? Nem precisas ter um trailer, não te interessa muito que as pessoas vão, porque é um bocadinho indiferente. E eu acho que depois acontece isso. Acho que tem que ser... Eu sou todo a favor que haja mais dinheiro, obviamente, para a cultura. Agora, a forma como é dado, muitas vezes, nesses casos, eu percebo que as pessoas não gostam. E percebo. E há, efetivamente... E é difícil traçar essa linha. O que é que tem uma importância cultural? Tipo, o teatro municipal, imagina, que recusa stand-up, que terá cheio, que vai esgotar aquilo. Mas depois aceita um bailado clássico da Chechênia com 10 pessoas e que ninguém vê. E depois tu dizes assim, ok, mas se não for a Câmara, o Estado a apoiar isto nunca vai a lado nenhum porque ninguém vê, e então não há dinheiro para eles virem cá. E então nós, como entidade pública, achamos que isto tem uma importância cultural e vamos trazer isto cá, mesmo perdendo dinheiro. E eu percebo isso, e acho que isso faz sentido, porque senão as coisas com menos visibilidade nunca seriam vistas porque não eram viáveis financeiramente. Mas é muito difícil tu traçares essa linha. E não dizes assim, olha, meus amigos, vocês, a vossa companhia está aqui há 10 anos, a gente dá-vos dinheiro. E pá, ninguém quer ver. E vocês nem sequer se esforçam para promover. Percebem? Que a gente dá-vos anúncios na RTP e vocês fazem um anúncio de merda, parece que foi feito num PowerPoint. Eu estou de acordo mas já contigo, vi. mas eu volto a dizer isto que é, isso não é... Quando tu Sim, falas é do uma orçamento fração para a cultura, ínfima. Sim, eu sei. Porque, por exemplo, estamos a falar de bibliotecas. Sabes que ainda há imensa gente Mas isso que vem vai a tudo da bibliotecas. cultura ou vem também do orçamento da Câmara? Que não vem diretamente da cultura? Não Eu sei. acho que deve vir das duas coisas. Pois. Mas uma biblioteca... Mas há uma série de coisas, além do... A gajo tourada, que o tem- orçamento para a tourada vem da cultura? Ou não? Deve haver alguns apoios à tourada. São Não 18 sei. milhões por ano. Mas pronto. Mas olha, isto para dizer que eu acho mais do que tudo, independentemente do modelo, ter coisas que não funcionam, que estão erradas, como tu disseste, que acho que mais do que tudo é um espelho do nosso provincianismo. Porque é aquilo que eu disse, que é, estamos sempre a dizer, não, mas na Alemanha isto, na Alemanha aquilo, na Suécia é... Então olha, na cultura, já que estás a comparar em economia, ordenados médios... educação, o que seja, na cultura é assim. Então equipara-te também a nível de... Mas também não temos aquilo que merecemos. A tal pescadinha de rabo na boca. Não temos o que merecemos. Merecíamos mais para a cultura? Se calhar não. Até porque votamos nos mesmos e já sabemos que vai ser isso que eles vão pôr para a cultura. Não. Aliás, isso dá tão poucos votos que tu nunca viste um partido ter como bandeira isso, não é? Prometemos certo, 2% para a cultura. Não. Até perde votos. Só para esses artistas mamarem. Claro. Foda-se. É verdade. Mas idealmente eram pessoas que estivessem a governar. Que, aliás, o contrário do que eu vou dizer vê-se agora nas negociações para o Orçamento de Estado. Pessoas que seriam abnegadas e que abdicariam
do seu sucesso eleitoral, ou seja, ao serem prejudicadas em votos, em favor do serviço público, que é, ok, eu já fui eleito, estou cá, pá, e agora vou fazer aquilo que eu acho que é melhor, Claro. independentemente de não ter a mesma atração nos mídia e na opinião pública que tem eu dizer que vou acabar com a corrupção, por exemplo. Não é? Sim. Sim. Imagina, é isto que nós temos aqui. Repara, mesmo os mídia também são culpados, que é, tem muito mais, e somos todos, tem muito mais cliques e muito mais views uma cena de corrupção que tu digas vamos acabar e vai haver um comitê e o Sócrates e o Luís Rosa, do que dizerem assim, olha, nós agora vamos aqui aumentar mais 2 meses de licença de paternidade porque achamos que ninguém vai falar disso. E depois é a forma como fazem sempre a cena dos subsídios, por isso é que- da cena da cultura, e por isso é que eu sempre achei isso um bocadinho, que é, vão buscar os atores mais conhecidos, os atores mais ricos, para fazerem a campanha pelos subsídios para a cultura. E as pessoas que estão a ver em casa, que não percebem, tipo, para caralho é que a Rita Pereira quer subsídios para a cultura se ela já está a ganhar Sim. 50 mil paus para pôr... Mas ela faz Não anúncios estou a dizer, desses? estou a mandar ao ar, mas acontece muito, vão buscar os atores mais conhecidos e as atrizes mais conhecidas e os apresentadores mais bem pagos para fazerem depois essas campanhas, e as pessoas, tu como público, que não estás muito bem informado, até porque isso não chega e não é explicado, tu pensas, então, mas estes estão a pedir subsídio é porque querem subsídio para eles, é para aqui que vai os subsídios, para estes gajos já ganham 30 ou 50 mil euros por mês. E isso cria outra percepção errada no público. Isso é que eu digo, é tudo muito mal feito, e eu percebo a aversão que as pessoas têm quando ouvem falar disso, porque lá está, não sabem para onde é que vai, não sabem como é que acontece, toda a gente tem a ideia que os concursos são todos minados, e são, alguns, né? Não vamos dizer que não são. Aliás, tiveste aquela questão da Netflix e do ICA há pouco tempo, que havia pessoal Sim, que não queria que falámos fosse a disso Netflix decidir, Falámos porque, disso aqui. porque qual é a única razão que há para isso, né? É ficarem com medo de não lhes calhar a eles. Mas lá está, como tu dizes e bem, isso é uma fração pequenina do que é o orçamento de Estado para a cultura. Muito bem. Vamos seguir em frente. Dave Chappelle. Tem o seu último especial de meia dúzia que ele fechou com a Netflix, chamado The Closer, como o próprio nome indica. E gerou polémica. Eu quase me rio hoje em dia. Tipo, não é? As coisas todas geram polémica. Gerou polémica. Incendiou as redes sociais. Incendiou as redes sociais, que é outra expressão também que vai ficar para a história. Especialmente na questão dos transgêneros. E tanto eu como tu já vimos. Muitas pessoas viram. Muitas pessoas foram ver depois da polémica, portanto beneficiou claramente em termos de views. Muitas vezes opinaram sem ver também. Também é isso. Então, 90% das pessoas, direi. Eu queria começar por não é tão polémico como fazem crer. Ou seja, Acho que há não. algumas questões polémicas, mas se comparares com outros trabalhos dele, não podes dizer, isto é muito mais polémico do que outras coisas que ele fez anteriormente. Sim, não veio do nada. Tem um seguimento de tudo, Sim. né? Os últimos 3 ou 4 ele fala disso, sempre do mesmo tema. Sim. Não é? 2, como tu próprio foste tu que me alertaste para isso, mandaste-me uma mensagem que era um artigo da Time que dizia Chappelle's Remarks on Transgenders. Não, anti-trans remarks. Anti-trans remarks, e tu alertaste que não são remarks, ou seja, não são comentários, são piadas, são jokes. Não é? E como são piadas, não são anti-nada, por norma. São para o riso só. Sim. E que é uma questão diferente. Uma coisa era iam entrevistar o Dave Chappelle a Time, e ele dizia, eu acho que os trans são isto, aquilo e aquilo outro, que nem é bem o que ele faz. Ou seja, ele não acusa os trans de nada, ele fala da questão do movimento trans de direitos. Ele não diz em nenhum momento, sem que spoilers, que os trans são inferiores, os trans não merecem... Ele nem fala bem disso, não é? Ele fala sobre ser negro. Sim, acima ele fala de sobre tudo, ser negro. é isso, não é? É isso. Mas pronto, é muito importante distinguir isto, que é um gajo está em cima de um palco a fazer um espetáculo de comédia, ou ele sentou-se para dar uma entrevista e opinar sobre... Sim, uma TED Talk. São coisas diferentes. Depois, eu não tenho que concordar com o que um artista de comédia diz. Foi o que eu senti, que é o que eu sinto, que é... Ele faz-me rir em algumas ocasiões, faz-me rir em lugares de desconforto, que eu acho, para mim, como público, acho interessante. Não é? Faz-me pensar... não tenho que concordar em todas as piadas que ele faz, concordar no sentido daquilo que ele diz. E há outra coisa que é muito importante, que já falámos aqui intensamente, que é o contexto e a intenção são importantes. E eu acho que ele, como bom comediante, ele deixa o contexto e a intenção bastante bem definidas ao longo do seu especial. Sim, não é? sim. Tipo, não é um especial trapalhão.
Tipo, ele Sim, acaba não é, a passar a sua mensagem. Sim. Tipo, ele fecha aquilo como, é isto que eu quero dizer. Sim, ele não está a testar texto ali, não é? Ele sabe o que é que vai dizer, não está tipo em freestyle, não é? Sim. E tu disseste outra coisa aqui que é, pá, eu tenho a certeza que montes de pessoas foram para as redes com os seus archotes, não viram. Sim. Ou então viram e são burros e não perceberam. Sim. Não é? Não, tu até podes ficar legitimamente ofendido, e acredito que se fores trans e que possas já ter, principalmente a realidade trans cá nos Estados Unidos, que é diferente aqui da nossa, não é? Não é que seja porque são muito mais, possas ficar ofendido e até sentir, e haverá de certeza, e por isso é que eu acho que há uma discussão, pode haver um diálogo aqui, que é, há de certeza pessoas que vão ver as piadas do Chappelle, que vão interpretar mal e que depois até vão tratar transexuais mal porque ouviram aquilo do Chappelle. Porque há sempre esse efeito negativo da comédia, não é? Às vezes até quando tu usas ironia as pessoas não percebem e pensam, e aquilo, verem um herói a dizer aquilo, legitimiza depois aquilo que eles possam dizer. E vão eles depois tentar replicar, com a diferença que o Chappelle a dizer aquilo num palco está a ser comediante. Se tu fores para as DMs de um transexual dizer aquilo, não estás a ser comediante, estás a ser um otário, não é? Porque não são um contexto diferente e tu não és comediante, lamento, não és o Dave Chappelle. O Dave Chappelle goza de um estatuto que lhe permite dizer algumas coisas que tu, como cidadão não comediante, não gozas do mesmo estatuto. É assim que funciona. Tal como um médico pode tirar o apêndice e tu não podes tirar um apêndice a uma pessoa no meio da rua. Claro, mas é importante também dizer que ele não herdou isso do pai. O pai, ele tipo, não chegou lá e filho, tens aqui o escudo da família. Ele chegou a esse estatuto por mérito, não é? Por mérito e porque as pessoas reconheceram, não é? Tal como o médico, em princípio, terá estudado para poder tirar à o partida. Agora, portanto, eu até percebo que as pessoas fiquem revoltadas ou não achem piada àquilo. Tem todo o direito. Tem todo o direito. Uma coisa que podem não ver. Podem não ver. Podem até refilar e seguir a vida, não é pedir o cancelamento e que se tire, que lhe tire tudo. Isso aí as pessoas, mas o cancelamento são apenas as consequências dos teus atos. Epá, mais ou menos. Isso era uma coisa que o pessoal da PID dizia. Olha, este lápis azul aqui é consequência do que você disse, não é? E no fundo são só consequências. E esse aí é que... Porque depois houve aquela polémica de um colaborador trans, ou uma colaboradora, não sei, e aqui não sei mesmo, não estou a dizer que não sei se é homem ou é mulher, para mim tudo é igual, não sei se era homem, se era mulher. Chama-se Jones. Pois, pode ser uma coisa ou outra, não é? Jones é o apelido, só tenho aqui o apelido. De ter sido despedido, e as pessoas disseram que foi por isso. Não foi despedido, foi suspenso. Foi suspenso por fazer leak das métricas, de uma coisa que está no contrato, que se eles fizerem leak são despedidos. E esse nem despedido foi. E as pessoas, foi porque iniciou a coisa. Não, foi porque cobrou as regras do contrato. E se calhar se não fosse trans tinha sido despedido sem indenização logo. E aqui ainda estão a ver como é que vão fazer a gestão de danos. Portanto é tudo... Mas acaba por provar um ponto do Chappelle. Que foi uma das coisas que eu gostei mais da cena dele, que foi o Jababy, ou The Baby, que é um foi rapper. cancelado por fazer piadas ou aí comentários, porque ele não é comediante, eu não sei qual é que foi. Não, foi comentários. Homofóbicos num concerto, mas não tinha sido cancelado antes por matar um negro num centro comercial. E eu acho que esse é o ponto do espetáculo do Chappelle, é esse, que é tipo, quando matam um negro ninguém quer saber. Quando fazem comentários que alejam a comunidade LGBT, gera-se um pandemónio. E ele, com este special, mostrou isso. E repara, deu razão a ele mesmo naquilo que fez. E eu acho que isso até foi propositado. Ou seja, todas as pessoas que se indignaram e que foram para as redes sociais exigir o cancelamento, nem todas essas pessoas foram vítimas de discriminação LGBT. Ou seja, há muita gente que embarca como virtual signaling, não é? Para dizer, eu sou muito bonzinho, não é? Sim. Imagina que há uma história de uma trans que, quando se foi vítima de violência, que toda a vida foi gozada e que houve uma piada do Dave Chappelle e não gosta e sente-se novamente... Claro, legítimo. Mais que legítimo. Mas há imensa gente, ou seja, há um espírito de meio medieval, de multidão em fúria, de linchamento, não é? Que eu acho que tem a ver com duas coisas. Também é malta a tomar hormonas, percebes? Isso mas a maior ajudar. parte das pessoas que querem cancelar coisas não são trans, Pois não. Eu acho que há duas coisas. Mas eu não acho isso mal, às vezes. Tu estás a tomar as dores do outro, empatia, isso até é bom. Claro. Acho que não é pelas razões certas, na maioria das vezes.
Eu acho que há aqui duas questões em relação a isso, a esta mentalidade de multidão em fúria, que é... nós já falámos disso aqui várias vezes, que há uma mentalidade de seita e de religião, de pureza. E quando tu dizes que há um grupo, que há uma tribo, que há o que seja, que é sagrado, que está num pedestal e que está acima de qualquer crítica ou de piada, há uma coisa quase religiosa nisto. É algo que são os intocáveis. Não podes, não é? Não podes dizer nada. Sem prejuízo de... Podes fazer piadas, podes fazer críticas, sem prejuízo de dizer não, mas estas pessoas, têm todos os direitos dos outros, mas não têm mais direitos do que os outros. Sim. Essa é uma questão, não é? A outra questão é, eu acho que isso já é ancestral, sentirem que, e isso acontece com o Dave Chappelle e com outras pessoas, que tu estás a mandar abaixo alguém que tem uma voz que tu não tens, que tem um talento que tu não tens, que tem uma audiência que tu não tens, não é? Sim. E tu sentires que fazes parte de um movimento que é capaz de derrotar alguém poderoso, não é? Poderoso pelo seu talento, pelos seguidores que tem, é algo que dá como tu costumas dizer, dá um quentinho, não é? Dá aqui uma coisa, questão importante que é, o Chappelle não goza apenas com trans ou com LGBT. O Chappelle, em toda a sua carreira, que ela diz, vocês já repararam como é que o Chappelle trata as mulheres brancas? Várias vezes, com o bitches, e faz imensas piadas com mulheres brancas. Sim. E ela diz, isso nunca me impediu, ou seja, eu não concordo com o que ele diz, isso nunca me impediu de eu achar que ele é um grande comediante e de ver todos os espetáculos dele. Isto dito por uma feminista. Sim. E quando ela fala... mas que é daquelas feministas que não interseccionar, como é que é? Não intersetar, não sei como é que é. Aquelas que não aceitam as mulheres trans. Que ele fala disso, está do lado dessas feministas. Portanto, essa pode ser dessas também. Pois. E ela diz, a sugestão é que as mulheres brancas, em particular, são mais poderosas e em maior número e, portanto, podem absorver hostilidade, ou melhor, hostilidade do que os gays ou os trans. E ela diz, mas onde é que foi decidido isso? É que eu não fui a essa reunião. Provavelmente, repara, se tu fizeres essa comparação, isto é uma generalização, mas de certeza que há uma mulher branca que tem uma vida de merda e que é muito mais vítima por ser uma mulher branca do que um gay poderoso que vive em Nova Iorque e é CEO de uma empresa. Claro, sim. Não é? Seja, sim, até o tal mal tu tratas as pessoas como grupos e rótulos e não como indivíduos, não é? É um dos problemas e o que ela diz de ideologia de grupo, não é? Que a atitude do Chappelle em relação às mulheres já a ofendeu algumas vezes. Ela diz e ela diz, tenho pena porque ele é um ótimo comediante e eu vejo os espetáculos todos dele. Agora, daí a dizer que aquilo que ele faz, e isto é dito por uma mulher e feminista, é perigoso para as mulheres e que ele deve ser suprimido e afastado, ela diz, isso não faz sentido nenhum. Ou seja, pois não. É tal cena de estarem-se a focar num alvo que não é o certo, não é? Não é o correto. Não... E em relação ao empregado da Netflix que ela fala também desse Jones, que ele escreveu um tweet a dizer, tenho muita pena, eu sempre torci pelo Dave Chappelle, mas agora não consigo mais. E ela pergunta, então mas quer dizer, tu já torcias por ele, apoiavas quando ele fazia piadas sobre as mulheres brancas, por exemplo, e outras minorias? E só agora que chegou à tua minoria... mas isso é sempre assim, não é? Isso é sempre assim, isso é quando as pessoas dizem agora foste longe demais, porque eu fiz uma piada com não sei o quê. Malta, eu já falei de crianças mortas, há fome. Percebes? Não me podes dizer que agora fui longe demais por brincar com Deus. Até porque está relacionado, né? As crianças mortas à fome com Deus. Mas, não há essa... Eu percebo que tu digas, isto para mim já não dá, isto afeta-me porque eu estou próximo e já não consigo. Não podes dizer, tu para aqui não podes ir porque agora é que é demais. Não, é demais para ti. E isso é tudo bem. Agora, não é demais. Porque eu já falei de coisas que, a meu ver, acho eu, é tipo, piadas com Covid. Isto é demais, está muita gente a morrer. Eu quando fiz piadas com crianças a morrer à fome, também estava muitas crianças a morrer à fome. Naquela altura. Não foi tipo uma semana em que havia comida para toda a gente. E essa proximidade ao tema, ou geográfico, ou temporal, ou o que seja, faz com que as pessoas tenham essa atitude que eu percebo, mas, porque é muito visceral, mas que as pessoas analisando veem que estão a ser burras. Porque tu dizes assim, olha, isto já não é para mim, não sigo, legítimo e inteligente. Agora dizes que agora é que foste longe demais, com isto não se brinca, é estúpido, porque já fiz piadas piores. Ele basicamente, sem querer spoiler o... Aliás, quem está curioso vai ver e depois ouça o resto do podcast. Mas sem querer spoiler, ele basicamente o que faz é uma espécie de uma comparação entre o movimento dos direitos civis dos negros, que anda há muito mais tempo a conseguir
atingir alguma coisa do que o movimento LGBTQ+, que em muito menos tempo conseguiu mais e que muitas vezes, e é por isso que ele fala, se está a cagar para o movimento dos negros. Né? Ele também fala isso. E há uma piada que ele faz, deixa-me só dizer isto, que eu achei imensa graça e acho que revela, é uma das que, tal como aquela que tu disseste, o da Baby, é uma das que revela o que ele está a fazer. Que ele diz assim: Caitlyn Jenner é mulher há 1 ano e meio, mas é capa da Vanity Fair, ou do Time, já não lembro, como a mulher do ano. Sim. E as outras mulheres todas que andam a ser mulheres há não sei quanto tempo. Sim, sim. E claro que eu sei porque é que a Time e a Vanity Fair fazem isso, porque é importante, e é importante mostrar uma mulher trans. Eu sei isso tudo, ou seja... E acima de tudo porque vende para caralho. Está bem, mas esquece a cena do venda para caralho. A questão é essa. Mas imaginemos que sim, bora trazer pessoas trans para as capas, para normalizar, tudo bem. Ou seja, eu se estivesse numa revista e se fosse editor de uma revista, eu dizia, claro, bora fazer essa capa, isso faz todo o sentido. Sim. No entanto, também faz sentido o que ele diz. Também faz sentido que as mulheres possam dizer, man, por isso é que tem piada, que é, ela é mulher há 2 anos e já é capa. Sim. Nós somos mulher há 60 anos e nunca fui capa de nada. E eu acho que é isso que ele faz, que é faz-te ver as coisas de ângulos diferentes e faz-te sair do teu... Ou seja, é o contrário que os canceladores fazem, que é... Sim. Olhar o mundo de uma perspectiva que não é a tua, de onde tu sempre vês o mundo. O grande problema da cena de Chappelle e porque é que criou tanta polémica é porque diz muitas verdades. Claro. Além das piadas, ele diz muitas verdades. Essa é uma delas. Aquela do Da Baby é outra. Aquela que ele diz que são uma minoria, a não ser quando lhes dá jeito de voltarem a ser brancos, não é? Não é uma parafraseando, era assim uma coisa do género. E a verdade é que se o movimento, este movimento nos Estados Unidos, do LGBT e do trans, se todos os LGBTs e trans fossem negros, este movimento nunca tinha o poder que tem. Nunca. E não tinha conseguido absolutamente direitos nenhuns, tal como os negros continuam sem conseguir muitos direitos. Estão no papel, mas a gente sabe como é que é nos Estados Unidos. E eu acho que é sobre isso. Por isso é que eu dizia no início, aquilo é sobre ser negro, não é sobre ser trans. E os trans provaram o ponto do chapéu, que é, isto é sobre nós, não é, pá. Isso não é sobre vocês. Isso é sobre ser negro e como é que é difícil para os negros atingirem o estatuto e conseguirem reclamar os direitos. E quando outras minorias, mas sendo brancas, não é. Eu acho que esse é o ponto do espetáculo. Pelo menos foi assim que eu interpretei. E... Sim. E lá está. Isto tudo veio dar a razão. E agora, acho que não é o espetáculo dele com mais piada. De todos, se calhar, poderá ser o que tem menos piada, até porque os temas são muito repetidos já relativamente aos outros. Mas não deixa de ser um grande espetáculo de comédia. E quero negar isso. Essa escritora, só para terminar, levanta algumas questões que eu acho interessantes também. Porque é óbvio que provavelmente eu e tu temos aqui um viés, claro, somos fãs do Chappelle e achamos que o gajo é um mestre da comédia. E sou comediante, né? Logo aí é um bocadinho... Sim, ele é um mestre da comédia. Como perguntas a... mas repara, mas tu próprio fizeste essa ressalva e eu volto a fazer, que é legítimo as pessoas sentirem-se ofendidas, sim. Com algumas das piadas dele. Agora, ela levanta aqui 2 questões que eu acho que é interessantes, que é, ela diz, as piadas dele são ofensivas ou têm graça? São ambas as coisas. Sim. Podem ser ambas as coisas. Ele está a atacar... E às vezes as duas coisas estão ligadas. Claro. Tem piada porque é ofensiva. Claro. Ele diz, ele está a atacar uma comunidade marginalizada ou a atacar uma multidão de sádicos que querem cancelar os outros. Sim. Ambas. Sim. As coisas também. Porque, o mundo não é só... Ao contrário do que acham os canceladores profissionais, o mundo não é só uma coisa ou outra. E essa é uma questão que eu acho que ela levanta que é interessante. Que ninguém falou disso e eu acho que é interessante. Que é... ela diz que as mesmas piadas, ou seja, o mesmo género de piadas, é diferente se forem ditas pelo Dave Chappelle, que há 15 anos ou 20 anos era um dos raros comediantes apresentadores de um programa de comédia na televisão, não é? Quando apresentava o Dave Chappelle. Negros? Ou comediantes negros. Comediantes negros. Negros apresentadores, ou seja, tinha um programa só dele. Sim, não havia palavra negros aí. Não... negros, sim. Ou seja, um comediante negro que tinha um programa só dele, que era o Chappelle Show. Sim. Há 20 anos. E uma super estrela milionária com um contrato de $60 milhões da Netflix. Ela diz que se a comédia é contexto, então... também são pessoas diferentes. A comédia, ou seja, de onde vem é diferente. É assim, underdog, porque ele está a encarar a voz do negro comum, não é? Apesar dele não ser. E que ele já não é o underdog, não é? Que é um gajo que pega no seu avião particular e que... Já é tipo o outro, não é? I'm not black, I'm OJ, não é? Exatamente. Ele é já um bocado I'm not black, I'm Chappelle. Dave Chappelle, pronto.
Mas pronto, é isso. Dito isto, acho que é um espetáculo que vale a pena. Deixa-me só fazer-te uma pergunta. Continua a ser, não tendo tanta piada como os outros, continua a ser... continua a ter mais piada do que 99,9% dos outros comediantes, dos outros espetáculos lançados. Atenção. Que era, quem levantou isto foi aquele Andrew Schultz, aquele comediante mais jovem, que ele dizia que achava ótimo que a Netflix não tivesse suspendido o programa, o especial, como muitas pessoas queriam, porque é o Dave Chappelle e tem outro estatuto e eles não iam fazer isso. Mas ele diz, será que isso não prejudica, ou seja, sem querer o Dave Chappelle não está a prejudicar os novos comediantes, no sentido em que o novo comediante que está a preparar, está a fazer o seu trabalho e quer vender um espetáculo à Netflix... Né? Antigamente contavam-se aquelas anedotas bué racistas e toda a gente achava piada, agora não se conta, não porque tenhas medo de ser cancelado, mas também porque a sociedade evolui e tu dizes, isto afinal não tem piada. Estás a ver? Já não tem tanta piada. E portanto também faz parte da evolução da sociedade. Agora, uma coisa depende, tu censuras-te porque olhas para aquilo e dizes, isto se calhar não tem assim tanta piada, isto se calhar já está datado ou não está bem intencionada. Outra coisa é tu, eu adoro esta piada, está muito boa, não vou fazer com medo do backlash. São duas coisas diferentes. Mas são as duas realidades, acontecem as duas. Muito bem. Olha, vamos terminar com pequenas sugestões. Já aqui falei do documentário The Beginning of Life. Vejam, é interessante. Depois, há uma coisa que eu descobri no outro dia, chamada The Wayback Machine. Se vocês escreverem isso na internet, que é... mostra-vos como é que eram as páginas de diferentes sites e jornais há 15, 20 anos. E é muito interessante, eu fui lá ver o Público e outros jornais, ver como é que eram os sites há 15 anos e 20 anos, não é? 20 anos, quase o começo da internet. Um bocadinho. Eu acho que já vi qualquer coisa. The Wayback Machine. Armadilhas para epiléticos, não é? Tudo pescava muito, merdas. E finalmente queria apenas dizer que há uns tempos recebi uma mensagem no meu Instagram de um rapaz a contar-me um imbróglio emocional e romântico e sexual, e essa mensagem desapareceu. Eu não sei se ele apagou, se fui eu. Amélia! Pronto, já vou ter que... pontapé na cabeça da cadela, o que eu vi Amélia. aqui. Se vocês fossem patronos iam ver o que eu vi. Amélia, para a cama já. Esse rapaz, não sei se ele apagou a mensagem ou ela desapareceu e eu paguei, porque eu normalmente nem costumo responder a essas questões muito pessoais, porque são questões muito pessoais, e até ia dirigi-lo quase para o Dr. G. Mas depois era uma história tão complicada, deixa-me cá dizer alguma coisa. E, portanto, se me estás a ouvir, rapaz, que eu não me lembro o nome, e se apagaste a mensagem... Deve-se ter arrependido. Eu acho que ele se arrependeu porque ele dizia, desculpa estar-te a chatear, não tenhas vergonha e podes mandar na mesma. Queria fazer esse apelo. É isso. É só isso, não sei se queres recomendar alguma coisa. Estou a ver a série The Night Off. Gostei muito. Na HBO, vou no terceiro episódio. Estou a gostar, está muito bem filmado. É slow-paced, mas estou a curtir. O John Turturro está incrível, não está? Esse é o advogado. Yeah. Sim. Faz sempre aquele papel, não é? Mas ainda não. Aquele papel, não faz nada, estás a brincar. Já viste o papel do gajo no. Faz sempre dele. Muda, mas é sempre aquilo, não é? O gajo, por exemplo, não tem nada a ver com a personagem que ele fez no Do the Right Thing. Não vi esse, se calhar. Do Spike Lee. Não vi esse. Mas estou a gostar, está fixe. E aconselhar também o álbum da Bárbara Tinoco, que saiu e que tem sempre letras muito giras que ela escreve. E o vídeo que saiu agora, que é de uma música Cartas de Guerra, acho eu, que é dedicado aos avós dela e os avós aparecem no vídeo, que foi gravado também pelo Pedro Bessa, que é quem realizou os meus vídeos todos de Gandim. E vão ver, está giro. Está um álbum fofinho e ela tem... Cartas de Guerra chamas? Eu acho que é Cartas de Guerra, mas posso estar enganado. Mas é isso. As minhas duas sugestões. E já sabem, quem quiser ser patrono, porque há sempre um programa especial todos os fins de semana, aos sábados, tem que fazer o quê, Guilherme Duarte? Vai a patreon.com/sem barbas na língua e subscreve um dos modelos possíveis. Relembrando que se subscrever o modelo anual, apesar de não haver reembolsos caso algum de nós faleça, entretanto, tem direito a 15% de desconto. Portanto, é isso. Há vários modelos, cada um dá acesso a várias coisas diferentes. Vão lá e leiam, que eu também não quero fazer o trabalho por vocês todos. Está bem? É isso. É isso. Até para a semana. Até para a semana.